Hoje é 28 de março de 2020, eu sou o pastor Eduardo Bebiano da Igreja Batista Esperança. Esse é o nosso devocional diário. O título de hoje é Oração e Vida com Deus. O texto base se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 26, que trata da experiência que Jesus teve com os seus discípulos acerca da figueira infrutífera. Essas árvores características da região mediterrânea representavam Israel. Figueira, oliveira, tinham alguma relação com o espírito de sobrevivência do povo. No Antigo Testamento, Israel era interpretado como uma figueira frutífera. Muitas pessoas veem Jesus duro com esta árvore por amaldiçoá-la, já que não havia encontrado frutos nela. Mas o próprio texto de Marcos diz que não era a época de figos. Está lá no versículo 13. A figueira primeiramente dá o fruto e somente depois ela se abre em folhas. Mas nesse caso aconteceu o inverso. Então Jesus percebe que há ali uma anormalidade. A aparência daquela árvore é bela, cheia de folhas, mas não tem cumprido o seu papel ao não dar frutos. Seria farisaica, religiosa, cheia de aparência, mas com o interior vazio, oco, podre. Tente imaginar uma região rica em figueiras como aquela em que Jesus se encontrava, todas secas, pois não era época de frutos, mas tinha apenas uma que se destacava pela aparência, justamente aquela que Jesus amaldiçoou. A palavra que é traduzida para nós como hipocrisia, no grego é upokrisis, da ideia de representação de um ator, de uma atuação, de um fingimento, é colocar uma máscara. Portanto, o recado de Jesus era claro para as autoridades de seu tempo, principalmente para as religiosas, que viviam de fachada. Ou seja, não há nada que nós possamos esconder de Deus. Ele conhece perfeitamente as nossas imperfeições e as nossas sujeiras. É impossível viver de aparência diante de Deus. Jesus estava saindo de Betânia e se dirigindo a Jerusalém, quando ao entrar no templo começou a expulsar todos os cambistas que faziam da casa do Senhor um comércio. Gente religiosa, mas sem vida com Deus. No dia seguinte, Jesus passa com seus discípulos novamente perto da figueira que havia amaldiçoado. Ficaram perplexos, estava seca desde a raiz. Então Pedro, comentando sobre o acontecido com Jesus, recebeu a seguinte resposta que nós podemos encontrar a partir do versículo 22. Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levanta-te e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, crendo que já receberam, isso lhes sucederá. Muitas vezes nossa vida fica seca porque não temos relacionamento com Cristo. Vivemos apenas de aparência, cremos nele, falamos no nome dele, mas não o buscamos de todo o nosso coração, muito menos temos uma vida transformada por ele. E daí a gente ora e não acontece nada. Não temos vida espiritual, então nossas orações são infrutíferas, não saem do chão. Mas uma vida íntima e profunda com Deus gera uma fé inabalável e que faz os céus tremerem. Aquilo que parece impossível aos homens, para Deus é tranquilo. A oração acompanhada dessa vida sincera com Deus é poderosa e é eficaz. Tudo que estiver seco, Deus pode trazer vida.
Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Em nome de Jesus.